Olá, boa noite a todos. Estou iniciando uma videoaula do estágio 3 do Centro Universitário Leonardo da Vinci, a UniaSelv, e escolhi o tema do meu estágio, o ensinamento do Jiu-Jitsu. Eu sou o acadêmico Cássio Cranelli, do 8º semestre do curso de licenciatura em Educação Física, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, e nesta videoaula abordarei o assunto de como ensinar o Jiu-Jitsu online, né? Nesse tempo do Covid-19. Abordarei no estágio 3 sobre aulas de jiu-jitsu para adolescentes e adultos, que infelizmente tivemos que parar a aula prática devido à pandemia e fazer uma adaptação às aulas online, né, em meio a essa nova pandemia que teve aí. E vamos iniciar aqui com a introdução. O homem precisou, ao longo do seu processo evolutivo, apropriar-se de conhecimentos e adaptá-los aos seus objetivos para garantir seu território. Assim, uma forma de adaptação foi a luta, que é definida como uma forma de expressão cultural e corporal na qual as pessoas que praticavam desenvolvem os aspectos cognitivos, motores e sociais. As artes marciais se diferenciam por inserir em seus contextos aspectos fisiológicos. Nesse contexto, o jiu-jitsu em japonês significa arte suave ou arte gentil. Recebe esse nome devido à sua origem junto aos monges budistas, que pregavam conceitos de paz e não violência. Partindo desse contexto histórico, no final do século XIX, alguns mestres migraram do Japão para outros continentes, vivendo do ensino da arte marcial e de lutas que realizavam. Foi assim que o mestre Maeda Koma chegou ao Brasil, mais precisamente em 1915, se fixando em Belém do Pará, onde conheceu Gastão Gracie, formando uma parceria, e foi em 1921 que Conde Koma, como era chamado, fundou a primeira academia que lecionava judô e jiu-jitsu. E esse Gastão, né, um fato histórico aqui, que esse Gastão ele tinha filhos, e aí esses filhos eram o Carlos Gracie e o Hélio Gracie também. E esse Hélio Gracie ele fez uma adaptação do jiu-jitsu que o Conde Koma ensinou a ele, ensinou para a família dele, e ele adaptou para ele, porque como ele era muito franzino, e aí ele fez um jiu-jitsu em que ele começava a pegar, a favorecer alguns golpes, adaptar também e criar alguns golpes do jiu-jitsu para facilitar de quem era mais franzino e ganhar do mais pesadão, tá? Vou falar sobre o mestre Hélio Gracie aqui, ó. Esse aqui é o mestre Hélio Gracie. Ele nasceu em Belém do Pará em 1º de outubro de 1913 e infelizmente faleceu em Petrópolis em 29 de janeiro de 2009. Foi o patriarca da família Gracie e foi responsável pela difusão do jiu-jitsu no Brasil e idealizador do estilo de arte marcial brasileiro conhecido como jiu-jitsu brasileiro. Então, devido a essas adaptações que eu citei anteriormente do mestre Hélio Gracie, o jiu-jitsu, como ele é de origem, a arte suave, ele foi o idealizador de vários golpes, né, e adaptações. Então formou o jiu-jitsu brasileiro. Tá? Vamos falar agora sobre algumas modalidades dentro do jiu-jitsu. Então, dentro do jiu-jitsu, quando a gente imagina, por ter vários tem competições, a gente vê pela televisão, YouTube. Então, o jiu-jitsu não é uma coisa única. Dentro do jiu-jitsu tem a modalidade esportiva e competitiva, né? Que são as competições do mundial, o brasileiro, o pan-americano, né? Onde o objetivo sim do jiu-jitsu é finalizar, mas você pode ganhar do adversário ganhando pontos, você vai somando pontos. Então tem eu vou mais para frente eu vou falar disso, e você vai ganhando pontos, né? E quando terminar o tempo, a luta definida, quem fez maior ponto, a pontuação maior ganha-se a luta, ou pela finalização também, a imobilização. Dentro da modalidade do jiu-jitsu também tem a defesa pessoal. Então tem pessoas que quero fazer o jiu-jitsu
para ter a defesa pessoal, para eu me proteger, sendo que, né, é uma grande preocupação sobre isso, né? Porque a pessoa tem a defesa pessoal e às vezes ela quer usar e pode um pouco arriscado, né? Mas enfim, tem as modalidades, né, esportiva, competitiva, defesa pessoal. Tem aquela pessoa também que ela quer a qualidade de vida, ela busca qualidade de vida, porque o jiu-jitsu ele te dá muito, você trabalha vou ter que voltar. Ok, agora vamos falar sobre as modalidades esportivas. Ok, agora a gente vai falar sobre as modalidades dentro do jiu-jitsu. Então, dentro do jiu-jitsu tem a modalidade esportiva e competitiva, que é uma modalidade onde a gente vê com mais frequência, porque é transmitido pela televisão, tem no YouTube também as competições. Então 90% dos atletas que entram no jiu-jitsu para fazer jiu-jitsu, ele quer pôr em prática o conhecimento que ele adquiriu, né? Então ele vai participar de campeonatos, e esse campeonatos ele é definido como você pode, para ganhar do adversário, você pode finalizar ele, né, imobilizar o adversário, ou de acordo com o tempo, chegou no tempo limite, quem fizer maior ponto ele ganha do adversário, tá? Tem também a modalidade da defesa pessoal. Dentro da defesa pessoal, onde na maioria dos alunos, quem busca a defesa pessoal são o público feminino, né? Eles buscam bastante essa defesa pessoal. Tem também pessoas que buscam o jiu-jitsu como qualidade de vida, né? Vai melhorar, vai praticar o jiu-jitsu, vai ter uma boa alimentação, né? Com isso, provavelmente, né, posteriormente vai ter uma estética também corporal muito boa, porque o jiu-jitsu faz muito exercício físico, muito abdominal, apoio, a prática é legal, tá? E também tem aquele que quer praticar uma arte marcial, né? Que é aquela criança que sempre quis praticar uma arte marcial e escolheu o jiu-jitsu para praticar. Para praticar o jiu-jitsu, a gente tem os materiais e equipamentos também, tá? Para iniciar o jiu-jitsu, ele tem um kimono, né? Vocês estão observando aí o kimono azul. Dentro desse kimono azul, do kimono, na competição, a competição oficial, pode-se lutar com o kimono apenas da cor branca, azul, e agora foi incluído o preto também. Então você pode competir com kimono branco, azul ou preto. Tem outras cores também, né? Para as meninas tem rosa, tem camuflado, mas enfim. Então para praticar o jiu-jitsu tem que ter o kimono, tá? E tem a faixa também, que é essa figura ao lado aqui. Então tem essa faixa de acordo com a graduação, e logo à frente eu vou explicar também. Existe uma modalidade também no jiu-jitsu que é chamada de no-gi. Eu deixei para falar aqui para vocês entenderem mais um pouquinho. É chamado de no-gi, ou sem pano, que fala, né? Sem kimono. A pessoa só luta de short ou calça, de lycra e camiseta também, tá? Então tem essa modalidade também sem kimono, é chamada de no-gi. Vamos à frente, eu vou falar um pouco agora sobre a graduação. Então a gente tem uma imagem aqui à direita, e aqui do lado esquerdo a gente falando aqui, né, sobre as faixas. Então a gente vai iniciando a faixa branca. A pessoa, né, que é iniciante pode iniciar de qualquer idade, tanto criança como adulto, adolescente, sempre vai iniciar da faixa branca, tá? Depois da faixa branca ele vai ser graduado à faixa cinza. Essa faixa cinza é de 4 a 15 anos de idade, tá? Quem começa pode pegar a cinza. Depois a gente pula para amarelo, que é de 7 a 15 anos. Logo depois a laranja, que é de 10 a 15 anos. A verde, que é de 13 a 15 anos. Então o adulto ele não vai entrar e vai pegar essas faixas que eu falei anteriormente. Ele não vai pegar o adulto, né, a partir de 18 anos aí. Ele não vai pegar a cinza, a amarela, a laranja, não. Isso é só para quem tem menos de 15 anos, tá? Tem a verde, que eu citei anteriormente, de 13 a 15 anos. E logo depois tem a azul.
Aí sim, o adulto começa com o adulto maior de 16 anos, perdão, de 18 anos, ele inicia com a faixa branca, depois ele vai para azul. Depois da azul, né, que é 16 ou mais, acima de 16, ele vai para roxa. Depois da roxa, ele vai para marrom. Aí a marrom, quem tem menos de 18 anos não pode pegar marrom, né? Ele só pode pegar acima de 18 anos. E a faixa preta também, que é acima de 19 anos. Então, temos a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Se vocês observarem, tem umas listrinhas na ponta aí das faixas. Ele é chamado de graus. Então, com o tempo, na faixa branca até a faixa azul, você vai ganhando um grau a cada um semestre, você vai ganhando um grau. Só que tem pessoas que têm, né, treina bastante, né, tem um dom aí e acelera o processo. O professor vai observando, vai avaliando, ele vai ganhando esse grau. Quando ele ganha 4 graus, ele pula para o grau mais para frente, tá? Na faixa preta, a partir da faixa preta, um grau ele vai ganhar a cada 3 anos, de 3 em 3 anos. E a partir do terceiro grau, ele vai ganhar um grau a cada 5 anos, tá? Aí depois da faixa preta, não chegou ao fim. Depois da faixa preta, fala, não, chegou a faixa preta, seu mestre acabou, não. Ele continua, né, dá continuidade aí às faixas, à graduação. Tem a faixa vermelha e preta, ou chamada de faixa coral, depois dos anos, né, vai ganhando os graus. E por último tem a faixa vermelha. Então aí você chegou no topo, né, a faixa vermelha. Uma observação legal aqui, ó, a faixa vermelha, ela só pode ir até o 9º grau, que é essas listrinhas, tá? Por que não pode ir até mais para frente? Porque o 10º grau, que é o grão-mestre do jiu-jitsu, faixa vermelha, 10º grau, só pode quem teve ela foi o mestre Hélio Gracie e o Carlos Gracie também. Então, como homenagem, eles são únicos seres mortais aí, né, que tiveram a faixa vermelha com o 10º grau. Então, quem pratica vai até a faixa vermelha 9º grau, beleza? Aqui eu selecionei nessas imagens alguns golpes de jiu-jitsu, né? Se vocês observarem aqui ao canto superior esquerdo, o atleta aqui tá, deixa eu colocar aqui a setinha. Aqui é uma imobilização na articulação. Então aqui ele está usando uma alavanca para utilizar uma finalização de articulação. É um chamado de golpe traumático, né? Onde ele pega aqui a articulação do omoplata. E esse golpe é chamado de Kimura. Tem uma história desse golpe aqui, que foi um rapaz que pegou o mestre Hélio Gracie, um adversário dele, e foi o único que conseguiu finalizar ele depois de umas 3 horas de luta. Ele aplicou esse golpe Kimura e ele levou o nome Kimura, tá? Nesse canto aqui superior direito temos um golpe chamado de mata-leão. Então ele é por asfixia, né? Paralisando obstrui a passagem de oxigênio e sangue para o cérebro, e a pessoa fica tonta e desmaia. E sendo assim, para ele não desmaiar, ele pode dar 3 tapinhas e nesses 3 tapinhas ele pode desistir. Tem esse mata-leão aqui em cima, dando continuidade. Você pode, né, fazer o sufocamento, o que é chamado de estrangulamento, ou de acordo com a posição que você faça com o antebraço, você pode fazer uma fratura na traqueia também, né? Então é muito perigoso. Isso aí a gente passa só para as crianças, principalmente adolescentes. A gente ensina só a parte da imobilização, né, do sufocamento, do estrangulamento. Cá no canto inferior esquerdo é um golpe chamado armlock, ou chave de braço. Ele é outro golpe também traumático, né, que pega na articulação do cotovelo, tá? Se a pessoa não bater, não desistir, é capaz de quebrar o braço, né? Tem uma fratura aí. No canto direito aqui inferior tem também um golpe chamado de triângulo. Esse triângulo também é por sufocamento, né? Pode estrangular, ou de acordo com como ele segura a mão aqui embaixo do adversário. Quem está embaixo está aplicando, quem está embaixo ele pode segurar, e onde ele está segurando o braço,
e ele pode fazer a finalização com chave de braço também, igual essa imagem do lado esquerdo, tá? É alguns dos golpes, tá? Então tem alguns golpes que tem idade que não dá para fazer, né? Tem idade que criança, por exemplo, a criança não pode fazer o triângulo. Só depois dos 15 anos que ele começa, né, a praticar o triângulo. Depois dos 13 anos, perdão. E vamos aos benefícios, né? Aos benefícios do jiu-jitsu, né, para a nossa saúde. Ele diminui o estresse, tem a defesa pessoal, como está falando anteriormente, tanto para homens quanto para mulheres. Desinibe os tímidos, acalma e os agitados e ansiosos também. Aumenta a autoestima, a autoconfiança e desenvolve o caráter, né, do esporte de conquista individual. Trabalha e define o corpo com os braços, abdômen, quadril, tanto para homens quanto para mulher também, tá? Ambos os sexos. Aumenta a resistência do organismo, acelera o metabolismo, melhora a capacidade cardiovascular e respiratória, aumenta a flexibilidade, aumenta a coordenação motora, aumenta os reflexos. Então você vê o tanto de benefício, entre outros também, que eu não citei aqui, porque senão vai ficar muito, vai ficar grande, né? Essa imagem ao lado, quem está no meio é a nossa Sensei Joyce, que eu vou falar para vocês posterior, né, a isso, e aí é a nossa academia também, tá? Aqui chegou ela. Então essa é a nossa Sensei, que ela foi a professora regente do meu estágio, onde eu fiz o estágio, e ela me ajudou. Fui graduado a faixa preta por ela também. Então ela é faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu também. E orgulho na nossa cidade, né? É um ícone esportivo lá nosso, daqui da nossa cidade, tá? Ela tem, nessa foto ela estava com a faixa na pontazinha da faixa aqui, ó. Ela tem já 2 graus, né? Nessa foto ela só tinha 1, mas só estão 3 graus. E a imagem à direita é a nossa academia aqui, a Academia Arte Suave Guerreiros da Laje, professora Joyce, né, Araújo, a Sensei Joyce Araújo. Vamos falar um pouco sobre o objetivo do meu estágio. O objetivo do meu estágio é identificar no jiu-jitsu não só a luta, mas a promoção dos valores. Reconhecer o jiu-jitsu enquanto ferramentas de transformação do indivíduo na promoção da saúde. Relatar na luta jiu-jitsu os principais fundamentos e técnicas importantes para o nível da construção das habilidades e competências. Valorizar também e apreciar as atividades motoras, percebendo-as como recurso para usufruto do tempo disponível, e de valores e atitudes gerais como responsabilidade, solidariedade, respeito, cooperação, socialidade e disciplina. O desenvolvimento, o direcionamento dos treinos virtuais, né, que a gente teve que adaptar do jiu-jitsu, é de vital importância em meio à pandemia do Covid-19. Quando se almeja resultado no trabalho com os alunos e familiares. A avaliação da professora, né, a Sensei Joyce, com as aulas online, será uma ferramenta de maior valor nesse princípio de trabalho. É em cima dessa avaliação dos dados observados que objetivos são estabelecidos, sempre visando o bem-estar e evolução de cada aluno, né? Diz o Guedes aí, que em sua obra citada aqui é um princípio muito importante, o da saúde, no qual determina qual a prática do exercício deve, além de melhorar o desempenho, proporcionar a saúde e a qualidade de vida ao praticante. Aqui a imagem do lado tem aqui as videoaulas, né, que a gente fez os prints da tela, e eu vou falar um pouco sobre a vivência, né, que eu tive no jiu-jitsu. Como a observação foi possível estabelecer um perfil prévio dos alunos e familiares no horário. A diversidade de pessoas causada uma dispersão às vezes devido à dificuldade em que modificou as aulas práticas para as aulas online. Então a gente vemos essa dificuldade, né? Em casa. Os alunos mostravam às vezes sem atenção à aula.
sendo necessário várias vezes a motivação e a cobrança da professora. Então foi assim, foi uma dificuldade muito grande essa adaptação nossa de vivenciar, né, no estágio que eu tive. E aí eu tive a impressão do estágio, né? Minha impressão foi que o estágio curricular supervisionado foi importante para mim, né? Foi importante um elemento em minha formação. Me trouxe elementos importantes para a prática, para a prática profissional. No momento do estágio, que se tornou possível utilizar os conhecimentos teóricos da prática, sempre buscando fazer uma reflexão após cada aula, em busca de melhorias e mudanças ao longo deste período difícil devido à pandemia do Covid-19, né? Com mais conhecimento sobre os alunos e os métodos que a professora Joyce utilizava. Foi uma etapa bastante participativa também, mesmo sendo aulas virtuais, onde pude interagir, intervir e auxiliar, né? Que eu tive o apoio aí da Sensei Joyce também. Então foi uma adaptação muito difícil. Vamos para a fundamentação teórica. Para entendermos um pouco mais sobre o universo das lutas, devemos definir alguns conceitos onde destacamos Irata e Devício, que eles relatam que a arte marcial significa arte de guerra, e serão aqui tratadas como sinônimos de luta. As artes marciais, que as artes marciais nasceram há muitos séculos atrás, originadas pela necessidade de autodefesa da luta entre tribos. Os guerreiros compreenderam a necessidade do treinamento físico e específico em lutas para obterem melhor resultado nos combates, e as habilidades necessárias era treinada em tempos de paz. Então, exemplo dos samurais, que eles utilizavam as espadas e a espada, né, outros artifícios também. E aí, quando ele perdia as espadas, tinha a luta corporal. Então ele usava do jiu-jitsu para isso, para se defender também da luta, né? Tinha os budistas também que, para defender o clã, eles tinham a arte marcial, mas não aplicavam na violência, né? Como eles queriam paz, mas eles tinham que proteger, né, o templo deles. E a metodologia. Atualmente, a demanda da Sensei Joyce Araújo na academia, da Academia Arte Suave, em relação ao número de participantes, de 20 crianças, 1 hora para cada grupo, por média, né? Tivemos 20 crianças em 1 hora de aula, entre deficientes também, que tínhamos deficiente e não também. No início tivemos certa resistência por parte de alguns pais, devido à desconfiança em relação às atividades online. Sempre vamos ter, né? Porque a gente tem aula prática, mas quando chega para fazer aula dentro de casa, aí já fica um pouco mais difícil devido a essa desconfiança. Mas depois que fomos tendo resultados, e aí foi melhorando, foi o que os pais acreditaram um pouco mais no nosso trabalho. Vou falar agora um pouco sobre alguns fundamentos das aulas que tivemos, né? Os ensinamentos que tivemos para as aulas de adolescentes e adultos também, né? Ensinamos o rolamento de frente, o rolamento de costa, quedas de costa, queda de frente, a queda lateral, projeção ou queda, né, na verdade, as técnicas de queda. Então a gente primeiro ensina a cair, para depois a gente ensinar a derrubar, né? Foi esse aí o fundamento inicial que tivemos nas aulas. E as técnicas também foram dadas a técnicas de montada, joelho na barriga, passagem de guarda, raspagem tesoura, ou raspagem tesourada, 100 kg também. E aí com isso existem várias outras técnicas e fundamentos que têm o objetivo de preparar o aluno para o ataque, defesa, imobilização e preparo físico também, que é importante. A avaliação de todo o trabalho realizado pela professora, né? Porque no caso fui eu que dei como eu sou faixa preta, eu posso ser chamado de professor também, mas lá era só estagiário. Feito nas mudanças de faixas através do combate. Então aquela graduação que eu falei das faixas, né? Mas não tivemos a graduação online não, tá? Foi só aula. E chegamos à conclusão, né? O treinamento de jiu-jitsu requer muita dedicação, tanto por parte dos alunos quanto do professor, em saber o limite de cada aluno, as características tão pessoais, e a partir desse ponto
construir mecanismos e motivação através das técnicas e fundamentos de golpes de ataque e defesa, mobilização para a construção da superação, de tornar o outro mais forte, físico, né, e mental, chegando ao ponto de mudar o meio em que vivem. Enfim, essa troca é sinônimo de muita responsabilidade e profissionalismo, que precisam ser construídos com muito estudo, esforço e dedicação. Desta forma, o mundo acadêmico é o caminho alinhado teórica e prática para alcançar o sucesso profissional e pessoal. Então, me enriqueceu muito, né? Já tinha ajudava na turma, mas foi um desafio muito grande para todos, tanto quanto para os professores, quanto para os alunos e os familiares também, né? Foi um desafio muito grande, mas foi assim, a conclusão foi ótima. Estamos ainda em época da pandemia, a academia continua fechada e ainda estamos tendo aula online, tá? Então tenham todos uma excelente noite, obrigado pela atenção de vocês e até breve. Aqui um pouco da referência.